Se uma galinha selvagem, ninguém é dono dela, bota um ovo bem em cima da linha da fronteira entre a França e a Alemanha, e quem que é o ovo? É da galinha, porque se ninguém é dono dela, ué, dela mesmo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel, edição especial com os indicados ao Oscar de melhor filme de 2023. Você gosta de filmes, jogos sobre guerra? Talvez você goste, já tenha visto, jogado bastante. E, num geral, o estereótipo é sempre aquele mesmo. Protagonistas que são inteligentes, corajosos, hábeis. Mas, na verdade, a guerra tem uma face bem menos nobre, que é o ângulo retratado no filme de hoje. Uma Primeira Guerra Mundial diferente de tudo que você já viu sobre o assunto. Tá a fim de conhecer um pouco mais? Então bora aqui comigo! Nada de novo no fronte. Investem nichts Neues. Comunidade alemã, eu já peço desculpa, porque eu tenho certeza que tá errada a pronúncia, tá? Então, em todo caso, já desculpe. Ainda bem. Filme alemão de 2022, dirigido por Eduard Berger, protagonizado por Felix Kammerer. O filme mostra eventos da Primeira Guerra Mundial, começando no ano de 1917, em meio a uma batalha com o recolhimento de materiais de soldados alemães abatidos em batalha, com acompanhamento de uma farda que é carregada, lavada e torna-se a nova vestimenta, agora limpa e com o discurso de estar novinha, para Paul Baumer, um jovem que está muito empolgado junto com todo o pelotão novo por estar indo para o fronte de guerra, movidos pelo entusiasmo daquele discurso nacionalista e de religiosidade proferido pelos seus superiores, a expectativa de defender a Alemanha e até a ideia fetichizada de como conseguirá sucesso com as mulheres ao voltar fardado com o sucesso da guerra. Mas toda a empolgação se vai logo em seu primeiro momento no fronte de guerra. A Alemanha tenta ganhar território a oeste em batalhas que se interessam em expandir pela sua fronteira com a França, mas cujo sucesso não vem sendo obtido. Neste primeiro contato com a batalha, tudo que foi propagandeado com empolgação se vai mostrando como muito floreamento da função militar em plena guerra. Pense que estamos falando de mais de 100 anos atrás. Então não há filmes ou videogames sobre o tema para nos fazer uma imagem sobre o que é a guerra. O que os até então recrutados tinham era apenas os louros do retorno consagrado para o seu país, com o respeito da população, a ascensão na carreira militar, e que para se obter sucesso bastava bravura, inteligência e outras destrezas de um bom militar. Paul se dá conta dos horrores da batalha, percebendo que sua vida é apenas mais uma, e nitidamente as chances de perdê-la vêm de todos os lados, seja no combate frontal, seja na trincheira, demandando dele um equilíbrio mental grande, onde qualquer vacilo será fatal. Ao contrário de outros consagrados filmes de guerra, neste você não verá heróis criando grandes ações estratégicas ou a superação pela bravura. Este é um filme anti-guerra, que tenta não vangloriar, mas sim chocar através da imagem de o que é a guerra. Você verá aqui soldados entrando em pânico, desejo de deserdar, mas que com a pressão das ordens de seus superiores não é possível. A hesitação e situações de um lado sujo das batalhas, que os filmes habitualmente não focam, como, por exemplo, soldados roubando um ganso em uma propriedade rural para comer em meio a uma limitada alimentação fornecida pelo governo, ou a desesperada ação de beber água do chão cheia de barro para matar a sede em meio à ausência de seu cantil. Este filme é uma nova versão de um clássico de 1930, que no Brasil é chamado de Sem Novidade no Fronte,
Inclusive foi vencedor do Oscar de melhor filme do ano de 1931, sendo ele baseado em um livro que foi banido da Alemanha durante o governo de Adolf Hitler, por julgá-lo minorizador da Alemanha, já que ao invés de retratar as batalhas com heroísmo, essa imagem humana dos soldados era interpretada como depreciativa e desrespeitosa para com as imagens de suas forças armadas. Bom, se o filme é do contexto da Primeira Guerra, é óbvio que não seria eu que falaria dela para vocês, porque está longe da minha aptidão e conhecimento. Então hoje eu convidei o professor Lucas Cardoso para me ajudar nesta missão e dar um norte para a gente entender a base do roteiro desse conflito que está no roteiro do filme. Lucas, valeu aí por aceitar o convite aí, por favor, então, ajuda a gente a entender melhor o que está se passando no filme. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Kenji. E estamos aqui então para falar de Nada de Novo no Front e o seu contexto histórico, né, o contexto da Primeira Guerra Mundial. Mas para falar da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter que voltar um pouquinho antes, lá no século XIX, porque as duas principais nações que são tratadas ali no filme, França e Alemanha, elas têm ali um histórico bem longo de problemas, né, entre as duas, de desavenças. E a gente pode voltar ali num momento em que foi chamado posteriormente pelos historiadores como revanchismo francês. O que era o revanchismo francês? Em 1871 foi assinado o Tratado de Frankfurt. O que versava esse tratado? A França era obrigada, basicamente, a entregar duas regiões que são bem famosas na história, as regiões de Alsácia e Lorena, para o então chamado Império Alemão. E isso leva já a uma série de conflitos, animosidades em relação a essas duas nações em formação ali, né, no caso do Império Alemão, que vai depois se unificar e transformar-se então na nação Alemanha. Mas, além disso, a gente tem já uma série de conflitos regionais ali pela Europa Ocidental, ligados então ao desenvolvimento industrial, pela criação, pela tentativa de criação dessas potências regionais. Então, a situação ali no século XIX, no final do século XIX, é de um revanchismo francês entre a Alemanha e França e também de uma busca por se tornar potências regionais ligadas ao desenvolvimento industrial. Além disso, a gente pode citar esse período como um período de Belle Époque. O que seria a Belle Époque, então? Com esse desenvolvimento industrial, com esse alto grau de urbanização, com esse alto grau de modernização que ocorre no final do século XIX, principalmente na França, aquele período era visto como o momento ápice da civilização. Era ali o momento em que a civilização tinha encontrado o seu momento de alta grandeza. Mas muitos pensadores, muitos filósofos, historiadores do período já tinham uma certa desconfiança com esse sentimento de que havia dado tudo certo, que a civilização tinha se encontrado. Então, pensadores, filósofos como Nietzsche, por exemplo, já pensavam ali uma crise da civilização depois desse momento em que se achava que a civilização havia chegado no seu mais alto grau. Bom, a Primeira Guerra Mundial, então, é o momento em que se deflagra essa noção de que deu errado, essa civilização deu errado. Acontece uma crise na Europa, uma crise existencial, a gente pode dizer, da própria noção de Europa. Então, uma crise civilizacional do ponto de vista em que havia se criado um sistema de civilização, da modernização, em que a tecnologia proliferava, a ciência tinha ganhado um destaque muito grande, mas agora essa ciência era utilizada de forma na construção de uma guerra. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Então a gente pode trabalhar essa noção do filme pensando no próprio nome dele, por exemplo, que lembra uma tese de um historiador chamado Eric Hobsbawm, em que ele fala que a guerra de trincheiras, a Primeira Guerra Mundial, tinha uma noção de estar parada, de uma certa noção de que não havia guerra em si. A noção que nós temos hoje de guerra não é a mesma em que foi deflagrada ali na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi algo muito mais parado por ser uma guerra de trincheiras, onde as pessoas não tinham locomoção, a guerra não andava. Então, o filme eu acho que representa muito isso pra gente. É um filme parado, é completamente diferente de um outro filme que a gente teve alguns anos atrás no Oscar, e que o Oscar privilegiou sempre filmes de guerra,
mas o chamado filme 1917, em que a gente tem uma tensão gravado em um take, uma tensão construída ao longo do filme muito grande. Diferente aqui então de Nada de Novo no Front. E o próprio nome, essa brincadeira de que eles não vão trazer talvez nada de novo, é exatamente a grande ironia, porque o que eles querem tratar é de uma busca do íntimo, eu diria. Então, eles querem mostrar o que seria o cotidiano de fato desses soldados, desses combatentes. Porque a nossa noção de guerra hoje é de algo muito intenso, cheio de violência, cheio de instabilidades a todo momento. Só que o que a gente percebe ali é que existe uma canseira durante todo esse processo e repetidas mortes que vão se construindo ao longo desse período. Inclusive mortes mais dadas pela falta de saneamento básico, pelas doenças que proliferavam, do que de fato pela própria guerra ou pela própria noção de balear outra pessoa, como a gente tem no nosso imaginário. Além disso, e a gente pode apontar aí talvez uma crítica ao filme, durante os momentos de negociação que aparecem ali para parar a guerra e aqueles últimos momentos antes de acabar a guerra definitivamente, o filme pode apelar talvez para do meu ponto de vista, para uma noção de uma guerra que poderia ser evitável ou adiável. E a gente percebe que dentro da construção histórica da Primeira Guerra Mundial, essa guerra ela já era percebida em finais do século XIX como iminente. Então, é um filme, sim, que tem um caráter anti-guerra, mas que a gente tem que avaliar nas condições históricas que essa guerra não era, de fato, adiável, do ponto de vista da construção histórica e da tensão que se construía na Europa naquele momento. Bom, Kenji, eu espero ter ajudado pelo menos um pouco aí a entender um pouco do contexto do filme e dei um pouquinho aí da minha visão em relação a esse filme Nada de Novo no Front. Muito obrigado. Valeu, Lucas! Pessoal, o contato do professor Lucas, caso você queira dar aquele salve, depois está aqui na descrição, para quem quiser entrar em contato direto com ele. E se o filme fala de guerra, geograficamente falando, é inevitável se pensar em território. Este conceito básico da geografia é usado para falarmos sobre a espacialidade que é pertencente a algo ou alguém, ou seja, que tem soberania sobre ele. Quando falamos dos países, eles são composições políticas chamadas de estados, que mandam em seus respectivos territórios. A geografia é uma ciência que tem suas origens em usos estratégicos bem ligados à guerra. Levantar informações sobre recursos nos distintos territórios alheios servem para se montar estratégias a partir de interesses com relação aos pontos mais ou menos relevantes. A região de Alsácia-Lorena, ponto base da disputa entre os personagens do filme, era uma grande reserva de carvão e ferro, sendo que essas disputas territoriais são a base de todas aquelas de práticas geopolíticas. Conceito que você pode explorar posteriormente assistindo ao vídeo sobre o filme Duna. Todo o território possui fronteiras, que são as linhas que definem a divisão entre um território e outro. A disputa de grandes guerras, como a Primeira Guerra Mundial, sempre historicamente passaram pelos interesses de expansão dessas linhas de fronteiras, expandindo seus territórios. Há o conceito de fronteiras naturais, que são delimitadas por rios, relevos, elementos naturais diversos que muitas vezes passam despercebidas por nós ao observarmos o mapa. Mas há também as chamadas fronteiras políticas, onde as linhas são feitas a partir de acordos que definem a fronteira de um para com o outro. Você consegue reparar nitidamente neste tipo quando as linhas fronteiriças são muito retilíneas. Mas é sempre bom citar que na geografia, apesar do conceito fronteira natural, elas são criações humanas para se delimitar as relações de poder. Nada de Novo no Front é o único filme de língua não inglesa indicado ao prêmio de melhor filme deste ano, sendo indicado a um total de 9 prêmios, destacando o de melhor filme de língua não inglesa e roteiro adaptado.
E aí, você assistiu esse filme? Como que você se sentiu aí numa ótica bem diferente de um tradicional filme de guerra? Deixe seu comentário aqui embaixo. Gostou do vídeo? Dá o joinha, dá o salve pro professor Lucas lá depois. Gostou? Compartilha com a galera, se inscreva no canal. O especial do Oscar tá indo para sua metade final, mas calma, tem bastante filme ainda. Eu te espero no próximo vídeo, hein? Até mais, tchau, tchau!